Hoje eu vou te contar como você pode aumentar mais de 100 pontos no Enem esse ano. Quer saber mais? Vem comigo nesse vídeo. Olá, amores! Sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Sara Schomayer, eu sou médica e ajudo vestibulandos a entrarem nas melhores faculdades de medicina do país. E se você teve um desempenho que ainda não deu para chegar em medicina e você precisa aumentar às vezes 100, 150, 200 pontos no Enem, deixa eu te ensinar exatamente o caminho para você chegar lá. Essa é uma dúvida que eu recebi no direct, então eu vou ler aqui a mensagem da Thalita. Thalita mandou pra mim o seguinte: Sarinha, faz um vídeo pro YouTube, estamos aqui pra isso, falando como aumentar mais de 100 pontos de média no Enem, principalmente pra quem já está no segundo ano de cursinho ou mais. Então eu vejo que muitos de vocês já estão ali há alguns anos estudando, alguns anos no cursinho, e chegou no momento que sua nota deu uma parada, estagnada, e você fala assim, cara, como é que eu vou superar essa nota? Parece que todo ano eu faço, minha média vem muito parecida ou pior, minha média diminui. Já aconteceu isso com você? Sua média já diminuiu de um ano pro outro, mesmo você estudando, mesmo você se dedicando pra caramba pra isso. Não consegue, né? Cara, desmotiva qualquer um. Então eu vou te explicar aqui exatamente o que fazer pra você aumentar mais de 100 pontos na sua nota do Enem. Eu vou usar como exemplo também a Mari. Cara, a Mari é uma grande inspiração pra gente. Ela saiu de 600 pontos, 600 alguma coisa pontos no Enem, vou deixar até aqui a mensagem que ela colocou no grupo pra gente, e passou pra 814 pontos no Enem. Cara, foi um aumento gigantesco. E ela passou em medicina na USP. Pra vocês terem noção que é possível sim aumentar bruscamente a sua nota no Enem, basta você seguir alguns pontos que eu vou explicar aqui pra vocês. Ponto número 1, a sua aprovação não está no cursinho. O cursinho não vai te fazer aumentar 100 pontos ou mais de média. E por quê? Especialmente se você está em alguns anos no cursinho. Porque as aulas são as mesmas, o material é o mesmo, as questões são as mesmas. E você vê todo mundo tendo aquelas aulas exatamente iguais, ou seja, todo mundo está na mesma aula, todo mundo está no mesmo exercício, todo mundo está na mesma, sabe, no mesmo ciclo ali. Como é que faz um aluno sair completamente fora da curva e aumentar essa pontuação dessa forma? É porque ele encontrou uma coisa que não está no cursinho. E quando eu falo isso, muitas pessoas falam, ah, beleza, então se eu já vi a mesma coisa aqui nesse cursinho, eu tenho que mudar de cursinho, porque no outro cursinho vai ter a solução. Não vai, porque o cursinho ele é feito para massa, para grande quantidade de pessoas. E para você ser aprovado, você precisa de um cronograma que ele é seu e somente seu. Ou seja, você precisa encontrar o que falta para você ser aprovado e não mais do mesmo. Você já tá com a sensação de que você já sabe os gabaritos das questões, que você já sabe o que o professor tá falando ali, então assim, você já assistiu aquela aula várias vezes e mesmo assim você não consegue ser aprovado. Você já passou por isso? Você tá passando por isso nesse momento? Pois é exatamente onde a gente pode mudar. E pra quem é questionador é o nosso apelido carinhoso, pra quem participa do Método Questiona, pra quem já sabe esse método de estudo, sempre que alguém vem com essa dúvida pra mim, eu posto stories e pergunto, galera, o que vocês fariam nesse caso? Em que a pessoa já tá há anos no cursinho, a pessoa tá batendo na trave todo ano, mas nunca ultrapassando a nota de corte, o que a pessoa faz? Todo mundo responde, sai do cursinho. Então o grande segredo, na verdade, é você pensar a sua preparação como algo que é exclusivo para você. A sua aprovação não tá nas questões que você tá acertando, não tá em ver mais aulas, porque tem gente que fala assim, né? Tô estudando pouco. Então, antes eu estudava 8 horas por dia, agora eu preciso estudar 12 horas por dia. Cara, não rola. Se você continua fazendo tudo igual todo ano que passa, você não vai conseguir sair desse ciclo. Então eu falo que o ciclo ele começa no início do ano com você montando um cronograma perfeito, achando que vai dar tudo certo, comprando materiais, comprando 1000 plataformas, entrando no cursinho caro, trocando de cursinho, você falando, esse ano vai. E aí daqui a um mês você tá cheio de matéria atrasada. Porque você tá completamente preso nesse ciclo de assistir aula, fazer resumo, ler o material e fazer algumas questõezinhas que você não tá percebendo que, na verdade, a sua aprovação tá nas questões. A aprovação tá nas questões, especialmente que você erra. Porque muitas pessoas que estão nessa situação falam pra mim também que tem medo de errar. Porque, assim, parece que ela já tem a obrigação de acertar as questões, porque, afinal de contas, tem tantos anos de cursinho que ela fez, como é que ela não consegue acertar as questões? São essas pessoas que geralmente negligenciam as matérias que têm maior dificuldade, como matemática e física. Então, assim, meio que estudam elas só pra cumprir tabela e quase praticamente no mesmo tempo que estudam as outras. Então, quando eu falo de um cronograma que ela é exclusivo pra você, você tem que pensar que você tem que estudar muito a sua dificuldade. Você tem que estudar muito a matéria que você não tá conseguindo aprender. E eu sei que às vezes no início dói, sabe? E é completamente fora da nossa zona de conforto. E eu sempre falo isso pra vocês, gente. A aprovação não tá no nosso confortinho de assistir a aula do cursinho e seguir o cronograma deles. A nossa aprovação tá quando a gente joga tudo isso fora e começa a ver a nossa aprovação como todas as questões que eu estou errando e que eu não posso errar no dia da prova. Então como é que a gente faz isso? O passo 1 é a gente entender quais matérias a gente tem facilidade e quais matérias a gente tem dificuldade. E aqui que entra o nosso maior aliado, o simulado. Então assim, quando você faz um simulado, especialmente se é uma prova antiga do Enem, você vai perceber exatamente
as questões que você erra, as questões que você acerta. Você começa a perceber que tem discrepância entre as matérias, então quando você tá nesse nível, muitas vezes você tá indo super bem em linguagens humanas. Então assim, linguagens humanas às vezes passa de 80%, mas natureza e matemática geralmente tá lá embaixo. Especialmente física e matemática. Então, primeira coisa é a gente fazer esse diagnóstico, a gente entender, cara, onde tá faltando aqui investimento para eu conseguir chegar na minha aprovação. Porque, pensa comigo, se você já tá acertando, sei lá, 40 de 45 em linguagens, 40 de 45 em humanas, você tem que fazer um esforço tremendo na sua preparação para você acertar 41 ou 42. Ou seja, esse aumento, esse delta, é muito difícil de ser alcançado. Porque, cara, você tem que saber tanto mais para conseguir ter a sorte de cair uma questão que você consegue acertar mais, além daquelas questões fáceis que você já acerta, porque assim, acertar uma questão a mais dentre daquelas últimas ali é muito difícil, porque são questões difíceis, são questões que geralmente a maioria erra, entendeu? Então, querer jogar no time que tá ganhando, no Enem não rola. Você tem que jogar em cima daquelas questões, daquelas matérias, daquelas disciplinas que você não tá conseguindo fazer. Então, quando você começa a analisar isso, você vê claramente, cara, minha aprovação não tá em linguagens humanas, que é o que eu geralmente domino bem. Minha aprovação é a matéria que eu tenho maior dificuldade. E muitas vezes as pessoas chegam pra mim no Método Questiona falando o seguinte, Sara, eu tenho uma excelente base. Assim, eu sei a teoria, eu já fiz anos de cursinho. Mas muitas vezes a pessoa chega pra mim acertando um número de questões muito pequeno. É como se ela não tivesse aprendido nada. Porque, cara, ficar se atolando de teoria, você pode ter a enciclopédia inteira na cabeça, que isso não te faz acertar as questões necessariamente. E quem passa? É quem acerta as questões. Então, teoria por teoria não serve pra nada se a gente não sabe aplicar. E tem gente que fala, tem que aprender a teoria inteira para depois começar a jogar nas questões. Isso é também uma estratégia muito ruim, porque você vai começar a tirar no escuro, porque você não sabe como você vai aplicar aquela teoria. Então, você pode saber dar uma aula, você pode saber explicar a matéria inteira, que se você não conseguir fazer uma questão, aquele conhecimento vai ser inútil. E é isso que eu sinto muitas vezes do cursinho, que a pessoa segue um ciclo de aula, resumo, aula, resumo, aula, resumo, e tá tão atrasado que não consegue fazer as questões, você acaba não descobrindo exatamente o ponto que você tá com dificuldade, exatamente o ponto que vai te fazer subir mais de 100 pontos no Enem. Então, o que a Mari fez e o que várias outras centenas de pessoas fizeram dentro do Método Questiona para conseguir superar esse aumento aí de 100 pontos no Enem foi justamente esquecer o que todo mundo estava fazendo e começar a pensar o seguinte, cada questão que eu errar é uma questão que eu vou estudar. É uma questão que eu vou converter em acerto. Então, assim, tudo bem, você não precisa deixar de assistir aula, mas você vai assistir a aula quando a questão te mandar. Quando a questão falar o seguinte, ó, você não faz ideia do que é seu conteúdo, vai pra aula. Ou, por exemplo, olha só, tá vendo essa questão aqui? Você sabia fazer, mas você errou porque você ficou em dúvida entre as alternativas e marcou a alternativa errada. Cara, você não saber o conteúdo e você errar por uma bobagem, uma falta de atenção, concorda comigo que são dois erros iguais no sentido da prova? A prova não vai olhar pra você e falar, nossa, quase que você acertou, parabéns. Não, vai contabilizar como erro. Então, não só saber a teoria é importante, mas você saber aplicar aquilo. Você entender a estratégia de prova, você entender como é que a questão quer que você aplique aquele conteúdo. Então, o que eu mais falo pra vocês é, sai do ciclo teoria. Pra você aumentar mais de 100 pontos no Enem, você não vai conseguir fazer isso estudando um número maior de horas, ou trocando de cursinho, ou seguindo um cronograma impossível. O que você precisa é tirar isso de dentro pra fora, do que você sabe e o que você não sabe. E cara, se você ainda não conhece o Método Questiona, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você precisa sair desse ciclo, eu vou te ensinar exatamente o cronograma que eu fiz para passar em medicina na UFRJ em 1 ano. E é exatamente o mesmo método que várias pessoas usaram, tiveram aprovações, cara, incríveis em medicina, na USP, na UFMG, na UFRJ, na Federal do Ceará, na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal de Santa Catarina. Nosso primeiro lugar da Universidade Federal do Pernambuco também é no Método Questiona. E só tô esperando você para sair desse ciclo, aumentar a sua nota de vez e ser aprovado nas melhores universidades do país. Entra no link aqui embaixo que você não vai se arrepender. E o que eu mais quero é receber a sua mensagem lá no direct contando que você foi aprovado na sua Universidade dos Sonhos, no seu curso dos sonhos. Conta comigo para você chegar lá. Combinado, amores? Então focar nas matérias que você ainda tem dificuldade vai ser o grande segredo para sua aprovação. Enfiar os seus erros por debaixo do tapete vai apenas fazer com que a sua aprovação demore mais para chegar. E quando você encara seus erros de frente, quando você aprende as matérias que você precisa estudar e não só que todo mundo tá vendo ali seguindo um cronograma para todo mundo, seguindo um cronograma que não é individualizado, a sua evolução acaba sendo muito mais lenta. E se você é novo aqui no canal, não deixe de dar o seu like e se inscrever, porque aqui eu sempre posto coisas maravilhosas para te ajudar a chegar na sua aprovação também. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.